o incrível código divino de Daniel, os milagres escondidos nas 70 semanas de revelação sagrada. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Assim, Daniel, um jovem hebreu dotado de inteligência e sabedoria, foi exilado em uma terra distante, cercada por ídolos e atitudes que desafiavam a sua fé. Ele vivia em um mundo caótico, longe de sua terra natal e do templo de Deus, angustiado pela desobediência de seu povo e pela ruína de Jerusalém. Enquanto olhava para as ruínas de sua amada cidade em sua mente, Daniel sentia um peso profundo em seu coração. Suas orações subiam incessantemente ao céu, fervorosas e imbuídas de arrependimento. Ó Senhor, perdoa nossos pecados e restaura Israel, clamava ele em silêncio, consciente de que o exílio não era apenas um castigo, mas um chamado a um retorno ao Senhor. Na solidão das noites babilônicas, ele se dedicou ao estudo das Escrituras, lembrando-se das promessas de Deus desde os dias de Moisés. Naquela noite, enquanto a Babilônia dormia, uma luz resplandeceu em seu quarto. Com temor e espanto, Daniel viu-se diante de um ser angelical, cuja presença iluminava a escuridão a seu redor. O anjo trouxe uma mensagem que fazia o coração de Daniel pulsar intensamente. As 70 semanas designadas ao seu povo não eram meras contagens de dias, mas o desenrolar do plano divino de salvação, que culminaria na vinda do Messias. As palavras do mensageiro penetraram seu ser, um mistério sagrado que prometia esperança e redenção. Por que nosso povo deve passar por tanto sofrimento? Questionou Daniel em sua mente, angustiado. O anjo respondeu com clareza: a libertação viria, mas não sem um alto custo. A restituição de Jerusalém e a reconexão com Deus não eram meras questões físicas, mas um chamado a um verdadeiro arrependimento. O peso do pecado do povo era esmagador, e ao compreender isso, Daniel viu que a libertação exigiria não apenas coragem, mas uma transformação interior coletiva. Os dias passaram e Daniel, fiel em sua fé, observava a infidelidade crescente do seu povo. Muitos se deixaram levar pela cultura babilônica. A pressão para adorar deuses estranhos aumentava a cada dia. Contudo, Daniel perseverava. Ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abédnego, enfrentavam desafios que testavam sua lealdade a Yahweh. Em meio a essa pressão, cada um deles se tornava um farol de esperança, irradiando fé em meio à tempestade. À medida que as semanas passavam, a tensão espiritual aumentava. A desobediência do povo ainda pesava sobre o coração de Daniel, que orava fervorosamente em busca de intervenção divina. O que será necessário para que finalmente nos voltemos para ti, Senhor? Ele indagava, sua alma clamando por respostas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Daniel levantava suas mãos a Deus, sua determinação se fortalecia. Ele entendeu que o plano de Deus era maior do que aqueles momentos de desespero. As promessas divinas se entrelaçavam em um padrão eterno, e assim ele permaneceu firme em sua fé. A saúde de Jerusalém e o futuro de Israel dependiam do precioso momento que estava prestes a acontecer. O silêncio do céu pairava, mas a esperança permanecia viva no coração de Daniel, preparado para contemplar a obra do Senhor se desenrolar. No amanhecer seguinte, Daniel despertou com o coração pesado, ainda refletindo sobre a mensagem que recebera na noite anterior. As palavras do anjo ecoavam em sua mente. As 70 semanas de Deus selavam não apenas um destino, mas também um caminho de arrependimento e redenção. O povo de Israel precisava ser restaurado. Mas o que ficaria por trás desse milagre? As aflições na Babilônia não davam trégua.
Muitas vezes Daniel se sentia como um estranho em sua própria alma, perdido entre a cultura que o cercava e as tradições que amava. Ao se reunir com seus amigos, sempre buscava encorajá-los a se manterem firmes na fé. Não podemos ceder, dizia ele, olhando profundamente nos olhos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Devemos ser o sal e a luz que o Senhor esperou que fôssemos, mesmo entre os ídolos de Babilônia. Certa noite, enquanto Daniel orava, teve uma visão que o deixou perplexo. Viu 4 bestas emergindo de um mar tumultuado, cada uma mais terrível que a anterior. A primeira era como um leão que tinha asas, a segunda como um urso que devorava carne. A terceira tinha a aparência de uma pantera com 4 asas e 4 cabeças. E a quarta, exaltada e aterrorando, parecia ser indomável. A visão pareceu um aviso, um símbolo das potências que governariam e se levantariam sobre a terra e sobre o povo de Israel. Ó Senhor, clamou Daniel em seu espírito, que significado têm essas bestas? Desconheço o seu propósito. À medida que o mistério se adensava, um ancião se aproximou, trazendo conforto e compreensão. Ele disse a Daniel que essas criaturas simbolizavam reinos que subiriam e cairiam, um ciclo interminável de opressão e batalha. Mas logo ele ouviria uma voz que ecoava como trovão, proferindo a irrevogável sentença de que o reino de Deus triunfaria sobre todos. A visão o deixou mais determinado do que nunca. Daniel percebeu que o sofrimento de seu povo não era em vão. Havia um plano soberano por trás de tudo. O exílio, as opressões e as conversões eram parte de um grande teatro divino, onde cada ato apontava para a esperança de um futuro glorioso. Com o passar dos dias, Daniel tornou-se um homem de grande influência no palácio de Nabucodonosor. A combinação de sua sabedoria, sua habilidade de interpretar sonhos e sua fé inabalável conquistou o respeito do rei babilônico. Mas, ao mesmo tempo, sentia que sua posição era uma responsabilidade que exigia vigilância constante, pois a sedução da cultura ao redor o ameaçava a cada instante. E assim, com sua fé como âncora, Daniel buscou em oração revelações que o preparariam para os desafios que ainda viriam. À noite, sempre em solitude, perguntava ao Senhor: quando será o dia de nossa redenção? E o que devemos fazer para prepará-lo? O céu parecia silenciar, mas a certeza de que Deus estava atento fazia seu coração pulsar mais forte. Um dia, porém, ao ser convocado por Nabucodonosor para interpretar um sonho profundamente inquietante, sentiria-se como se estivesse no limite entre vida e morte. Essa poderia ser a chave que abriria a porta para o futuro de Israel. E o que Daniel não sabia era que na sombra desse momento crucial havia mais do que apenas o destino de um rei babilônico em risco. O plano divino, oculto e misterioso, estava prestes a se revelar em seu esplendor. E assim, cada clamor de Daniel ecoava em direção ao céu, preparando o terreno para a grandeza que se aproximava. Quando ele contemplava o horizonte das esperanças do povo de Deus, uma nova revelação estava prestes a emergir. O que seria esse novo e magnífico propósito que uniria os céus e a terra? A jornada de Daniel estava apenas começando, e a presença sobrenatural de Deus se manifestaria de formas que ele ainda não poderia imaginar. Enquanto Daniel se preparava para a convocação de Nabucodonosor, a tensão no palácio de Babilônia aumentava. O rei, inquieto e atormentado por um sonho que lhe roubava o sono, reclamava de sua incapacidade em entender o que significava. As noites passavam e seus gritos ressoavam pelos corredores, ecoando a angustiante necessidade de uma resposta. Daniel, então, antes de se apresentar ao rei, lançou-se em profunda oração. Ele buscou a face do Senhor com fervor, prosseguindo em súplicas e lamentos. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, revela-me o que está encoberto. Desejo não apenas interpretar o sonho, mas entender o que tu, Santo de Israel, desejas comunicar a teu povo.
calada da noite foi quando uma luz sobrenatural iluminou a escuridão de seu coração perturbado. O Senhor, em sua infinita misericórdia, fez o que sempre fez, teve compaixão de Daniel. Ele revelou a interpretação do sonho e, ao fazê-lo, guiou o profeta a compreender não apenas a angústia do rei, mas também as implicações futuras para Israel. Com lágrimas de gratidão em seus olhos, Daniel se levantou. Na verdade, o meu Deus é um Deus que revela os segredos e traz luz à escuridão. Ele sussurrou. Com coragem, ele se dirigiu ao palácio. A cada passo, sentia a presença divinal que o cercava, alimentando sua determinação e coragem. Diante do rei, Nabucodonosor estava impaciente, seus olhos ardendo de expectativa. Daniel, que trazes para mim? Podes interpretar meu sonho? Com respeito submetido ao temor do Senhor, Daniel preparou a alma do rei. Ó rei, que o teu pedido se realize, porque o Deus do céu é quem pode desvelar os mistérios. Ele revelou-te o que está por vir, e tu tens um papel a desempenhar nesse grande plano. E assim, Daniel despejou a revelação recebida. Tu, ó rei, estás representado na cabeça de ouro da estátua vista em teu sonho. Mas os reinos que virão após ti, decaídos e baixos, não levarão a glória que te foi dada. A pedra que se não corta por mãos, derribará este ídolo, expondo a fragilidade dos poderes que se levantam contra o Altíssimo. A expressão de Nabucodonosor se assemelhava a um maremoto de emoções. Havia temor e admiração, mas também um profundo alvoroço interior ao confrontar a verdade crua e divina. Mas Daniel, que esperança é essa? Perguntou o rei com a voz embargada. Como pode algum rei se erguer acima de todos e ainda assim estar tão alicerçado em sua fragilidade? Com a força da revelação em suas palavras, Daniel respondeu: Rei, assim como as 70 semanas de Deus falam de um propósito de redenção para Israel, o mesmo se aplica a ti. Há tempo para arrependimento, um chamado para reconhecer que somente o reino de Deus é eterno, e que por meio do sofrimento e da alegria ele guiará seu povo de volta a si. A mensagem espiritual que Daniel pronunciou estendeu suas garras ao coração do rei. Ele viu em um lampejo que não se tratava apenas de sua própria soberania, mas de um plano que transcendeu o espaço e o tempo, um plano de aliança que prometia restauração e redenção. Ao término do diálogo, o rei, espantado e assustado, caiu de joelhos e adorou a aquele que Daniel proclamara. Não era apenas uma reverência ao homem, mas uma semente plantada na terra de um coração pronto para ser transformado. Com a sombra do poder e a luz da revelação, Daniel sabia que algo mais profundo e misterioso deveria acontecer, porque nesse diálogo o Senhor plantou uma promessa de transformação em seu povo. Momentos de agonia precedem milagres, e assim a história de sua redenção se desdobraria nas novas vésperas. A jornada estava apenas começando, e um novo nivelamento do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado. Se o coração de um rei podia se render, qual transformação estaria por vir na vida do seu povo escolhido? Um novo estágio em sua história espiritual se anunciava, ressoando nas promessas de Deus, e a busca por entendimento apenas começara. No silêncio da corte babilônica, onde a opulência contrastava com a inquietude do rei, Daniel sentiu seu coração aquecer com um propósito divino que pulsava forte. As profundas verdades que acabara de revelar a Nabucodonosor não eram meramente uma interpretação do sonho, mas um convite a um arrependimento que poderia alterar o destino de várias nações, inclusive o de Israel. As horas seguiam, e o que se desenrolava no palácio poderia ser um prelúdio a algo monumental. Ele ponderou sobre a importância das palavras que o Senhor lhe confiara. E se o rei não apenas se curvasse em humildade, mas chamasse os sábios de sua terra, mandando que todos conhecessem a grandeza do Deus de Israel? Ouvindo as murmurantes promessas em seu espírito, Daniel se retirou ao seu aposento, onde encontrou seu amigo Hananias, também conhecido como Sadraque, que aguardava ansiosamente por notícias. Daniel, o que o Senhor revelou? Perguntou ele, seus olhos brilhando com expectativa.
Algo tremendo, respondeu Daniel, sua voz carregada de admiração. O rei viu não apenas a sua realeza, mas toda a história de poder e império, como os reinos se ergueriam e cairiam. E há um reino que nunca será abalado, que irá restaurar todas as coisas. Mas o que podemos fazer para que essa revelação não se perca nas trevas da indiferença? Questionou Hananias, inquieto. A história de Israel parece indefinida em meio a esses grandes reinos. Com um olhar sério, Daniel afirmou: precisamos orar e interceder ao Deus de nossos pais. A prática de nossa fé deve sair do silêncio. O Senhor deseja que seu povo se lembre de sua aliança, e isso pode começar aqui, neste tempo de incerteza, para o rei e para nós. Esquecendo-se das dificuldades que lhes aguardavam, Daniel e seus amigos se reuniram em oração fervente, clamando a Deus para que lembrassem Nabucodonosor de sua soberania. Ó Senhor, nós te pedimos que a verdade do teu reino seja revelada ao rei e aos babilônios, que sua afronta não seja contra nós, mas que teu nome seja glorificado, que ele saiba que tu és o Deus verdadeiro. As horas passaram e Daniel novamente se viu em profundo sono, sua mente dançando com visões de um futuro glorioso, enquanto o Senhor continuava a revelar mais de seus mistérios. Ele viu Israel se levantando novamente, não através de armas ou guerras, mas por meio da reconciliação e da verdadeira adoração. Mas no meio dessas visões, um novo desafio se formava. No espírito de Daniel, uma inquietude começou a germinar. As palavras do Senhor eram claras: e quando se completar a iniquidade das nações, eu me levantarei para restaurar. Um eco de esperança, mas também um aviso. Após dias de espera, Nabucodonosor enviou mensageiros, convocando não apenas Daniel, mas todos os sábios da cidade para mais um momento crucial. Uma necessidade crescente envolvia a necessidade de saber, de entender mais sobre o que viria a seguir. Enquanto as estrelas brilhavam sobre a imensa Babilônia, Daniel preparava-se para mais um encontro. Este é um tempo de separação, Senhor. Que a verdade de teus planos seja revelada, não apenas para o rei, mas para o mundo, pois o que está por vir é o cumprimento da tua promessa. O que se desdobrará diante de nós estabelecerá a base do teu reino eterno. Na passagem da lua, ele percebeu que não era apenas uma interpretação que o aguardava, mas uma revelação profunda que tocaria a alma de muitos. O Senhor havia orquestrado uma sinfonia de redenção, na qual o rei Nabucodonosor determinaria muito mais do que seu papel. Ele estava prestes a descobrir como um coração pode ser quebrantado e transformado, enquanto os planos divinos se materializavam nas áridas areias do tempo. E assim, a expectativa pairava no ar, como uma sinfonia prestes a ser revelada, à espera de sua hora final. A pergunta que ecoava no coração de Daniel e seus amigos tornava-se cada vez mais premente. Como o Senhor utilizará um rei pagão para completar o que prometeu a seu povo? O desdobrar dessa verdade poderia mudar a face da Babilônia e ressoar através das gerações. A busca pela redenção tornava-se a cada instante mais intensa e inadiável. No recinto aureado do palácio, onde opulentas tapeçarias adornavam as paredes e a luz das lamparinas refletia em ouro, a inquietude atingia seu ápice. Nabucodonosor, em seu trono, tornara-se uma figura de apreensão, os olhos fixos na fissura aberta entre os portões da revelação. Sentindo o peso de um mundo de mistérios sobre seus ombros, ele esperava pela prometida visita de Daniel. Em seus aposentos, numa atmosfera ressoante de oração e expectativa, Daniel se preparava. Com seu coração exposto à luz da promessa divina, ele revisava em pensamentos as visões que o Senhor lhe havia dado. As palavras do profeta Jeremias estavam na mente de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer acabar a transgressão e para dar fim aos pecados. Daniel 9:24. Naquela noite, mais uma vez, a conexão entre o passado e o futuro se entrelaçava como o fio de um destemido destino.
Quando finalmente foi chamado, Daniel entrou na sala, seu semblante sereno contrastando com a agitação do rei. Ó rei, a tua inquietude é clara. O Deus do céu te concedeu uma visão para que conheças os planos que governarão a terra e ainda além deles. Sua intenção é de revelar não apenas o futuro das nações, mas o grande plano de redenção que se estende sobre todas as gerações. As palavras de Daniel penetraram na mente agitada de Nabucodonosor, que, com um aceno de cabeça, instava-o a continuar. O profeta respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a compartilhar não seria apenas um eco de consolo, mas um desvendamento com implicações eternas. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro na imagem que viste. Mas haverá outros reinos que te sucederão, e cada um deles se tornará um símbolo da corrupção e do desvio do meu caminho. Contudo, Daniel prosseguiu, o último reino é aquele que não será destruído. O reino de Deus, que se estabelece por meio da pedra que foi cortada sem mãos, que se tornará um monte e encherá a terra. Daniel 2, 34-35. Nabucodonosor ficou intrigado. Seu olhar tinha agora um novo brilho, mas também uma sombra de dúvida. Como posso ter certeza de que isso acontecerá? O que está escrito nos rolos? O que dizem os profetas? Ó rei, respondeu Daniel com firmeza, a verdade do Senhor se cumprirá. A história já está registrada em seu coração, e o seu povo, por meio da oração e da intercessão, pode clamar em busca de sua misericórdia. Não deve te surpreender que a transgressão se complete, mas sim que ao seu término haverá uma esperança de restauração. Quando se completar as 70 semanas, o ungido aparecerá para trazer a verdade, a paz e a redenção. Os muros do palácio pareciam ressoar com as palavras de Daniel, enquanto o rei, tocado pela gravidade do que ouvia, contemplava. Mas dúvidas persistiam em seu interior, e a batalha espiritual em torno dele era palpável. E quando será isso? Indagou Nabucodonosor, sua curiosidade agora aguçada. Daniel, em sua essência dividida entre delicadeza e determinação, respondeu: o que está por vir deve ser aguardado com vigilância. Os sinais estarão visíveis, e a mão do Senhor se moverá em lugares que vão além do que se pode ver. Aquela pedra que atingirá a estátua não é apenas um símbolo, mas um alerta para que preparemos nossos corações. Obedecereis a este chamado, ó rei, ou endurecereis o vosso coração? A tensão na sala subiu, enquanto o peso da responsabilidade recaía sobre o monarca. E assim, entre palavras de sabedoria e revelações, Daniel entregou a esperança embutida nas 70 semanas, uma mensagem de redenção que ecoaria através dos séculos. O rei agora enfrentava o dilema não apenas da sua grandeza, mas de sua alma. E no coração de Daniel, uma questão ardia: como as decisões de um rei babilônico podem moldar o destino eterno do mundo? A resposta ficava à vista, como uma bruma soprada pelo vento da história, aguardando o momento de ser revelada. Na alvorada seguinte, o reino de Nabucodonosor despertou sobre um manto de mistério. O sol se esgueirava entre as nuvens, como se estivesse hesitando em iluminar a terra, e a inquietação pairava sobre a Babilônia. O rei, marcado por suas recentes interações com Daniel, sentia um peso desconhecido que gravitava ao redor de seu coração. Ele decidiu convocar os sábios de seu reino para discutir as interpretações das visões e dos planos que se desenhavam no horizonte. Os sábios, incluindo magos e encantadores, foram trazidos à presença do monarca. Com semblantes perplexos e murmúrios discretos, eles se reuniram diante do trono, ansiosos por qualquer nova ordenação. O rei falava com autoridade, sua voz ressoando no salão. Não quero apenas saber da interpretação da imagem que vi. Desejo ouvir sobre o que isso significa não apenas para mim, mas para todos os povos e muitas nações. O que farão vocês para nos dar esperança neste tempo de incerteza? Os sábios ficaram em silêncio, suas mentes lutando com a magnitude da pergunta.
Um dos magos mais velhos, com uma longa barba branca, finalmente tomou coragem e respondeu: Ó rei, os deuses não têm um conhecimento universal, mas sim surgem visões de acordo com a vaidade dos homens. O que é de valor no futuro não pode ser conhecido por homens comuns. Nabucodonosor, enfurecido pela falta de visão, apontou com ferocidade: Se não trouxerem respostas que satisfaçam, em minha ira farei esmagar a sua casa e lhes tirarei a vida. A sala encheu-se de medo. Cada sábio sentia a lâmina da condenação pairando sobre eles. Na confusão que se seguiu, Daniel, ainda em sua contemplação, foi informado sobre a reunião do rei. Sem hesitar, ele se dirigiu ao palácio, onde conheceu os conselheiros em estado de desespero. Por que esta pressa e alvoroço? O que um homem poderoso pretende não é apenas uma visão passageira, mas um chamado à chamada de Deus, ele disse, empunhando a coragem que lhe fora dada pelo Altíssimo. Daniel foi conduzido à presença do rei, que olhava para ele com uma mistura de alívio e ansiedade. Daniel, tu que és chamado de Beltesazar, és capaz de entender estes mistérios. Fala agora, e que o teu Deus te guie. O meu Deus, começou Daniel com firmeza, tem várias respostas que podem mudar o entendimento do que está por vir. O que você viu em sua visão não é apenas do presente, mas também do fim dos tempos. As 70 semanas têm um significado profundo. Elas não falam apenas da continuidade dos reinos, mas também da vinda do ungido, que será rejeitado. Da sua morte, uma nova aliança surgirá, trazendo uma redenção além da compreensão de vocês. Os olhos de Nabucodonosor brilhavam enquanto absorvia as palavras de Daniel. E quando será isto? A eternidade está diante de mim, mas também a incerteza, questionou o rei, angustiado. Ó rei, observem os sinais. Daniel respondeu, a voz firme e tranquila. Quando o templo for restaurado e os sacrifícios reiniciarem, o tempo está próximo. O que vos aguarda depois das 70 semanas é tanto uma esperança quanto uma advertência. Preparai os seus corações, pois a glória do Senhor se manifestará em poder e grandeza. Enquanto as palavras ecoavam pelas paredes do palácio, um silêncio profundo caiu sobre todos os presentes. Na mente do rei, um dilema se formava. A verdade de Deus, o plano divino de redenção ou as mentiras dos ídolos que cercavam seu governo. E assim, o enigma das 70 semanas selou um novo significado ao seu destino. Mas no silêncio que se seguiu, a presença do Senhor começou a assombrar a mente de Nabucodonosor. Ele estava ciente de que toda escolha tinha suas consequências, e um novo questionamento brotou em seu coração. O que eu farei com esta verdade que me foi revelada? Por toda a Babilônia, a expectativa pesava como uma coroa de espinhos. Os ecos do futuro ainda ressoavam nas mentes dos sábios e servos, aguardando um desfecho que se aproximava lentamente. E assim, os portões da história começaram a se abrir, enquanto a mão de Deus se movia invisivelmente, preparando-se para fazer grandes coisas entre os homens. Mas a verdadeira revelação ainda estava por vir, aguçando a curiosidade dos que buscavam o Senhor. Que novas verdades emergiriam nas alianças do futuro incerto? Os planos divinos de Deus sancionando a história estavam apenas começando a ser desvendados. A resposta ficava suspensa no ar, como um mistério que estava prestes a ser revelado. Na manhã seguinte, o reino de Babilônia amanheceu sobre um céu carregado de presságios. Nabucodonosor levantou-se inquieto, atormentado por visões que dançavam em sua mente como sombras fugazes. Ele se lembrou das palavras de Daniel e sua advertência sobre um Deus que não apenas via, mas também julgava. O rei procurou acalmar seu coração, ainda titubeante entre o que havia aprendido e a sabedoria convencional dos sábios do reino. Com um gesto decidido, tratou de convocar não apenas os magos e encantadores, mas também os líderes e anciãos de sua corte, para que juntos refletissem sobre o significado das profecias que estavam aos pés da Babilônia. É tempo de essa nação conhecer o desejo do meu coração e as revelações que estão a caminho, proclamou ele, sua voz reverberando através do grande palácio. Os sábios, agora nus de esperança, cercaram o trono. Nabucodonosor, em posição de tensão, pediu: quem entre vocês pode revelar os segredos do céu? O meu espírito não pode descansar, a menos que as verdades ocultas se tornem conhecidas.
Foi então que um dos conselheiros, um homem idoso com cabelos grisalhos e uma aparência fragilizada pelo tempo, levantou-se timidamente. Ó rei, deixa-me recordar-te que mesmo as verdades mais obscuras podem ser reveladas, mas se não se busca com o coração, tudo permanecerá um mistério. A sabedoria vem do temor do Senhor. A sabedoria, então, precisa ser buscada, Nabucodonosor respondeu, sua voz ressoando como um trovão que anuncia a tempestade. Ele não estava disposto a aceitar dúvidas. Reúna-os de novo, mas desta vez com toda a sinceridade. Daniel, ainda consciente da carga espiritual que tinha sobre si, aguardava em sua casa, quando um súbito temor caiu sobre ele. Ele sentiu que a mão de Deus estava sobre ele, fazendo-o andar com um passo mais forte. Ó Senhor, o que é que desejas que eu fale ao rei? Como poderei eu, um simples servo, suportar o peso de tais revelações? Em uma oração fervorosa, a resposta do Senhor chegou a ele como um suave sopro de vento. As 70 semanas estão destinadas para o teu povo e a santa cidade. Tempo é de suma importância, e dentro dele eu estabeleço o que é meu. Não temas, pois eu sou o que sou, e as coisas que eu prevejo ocorrerão, e não falharão. Animado por esta revelação, Daniel dirigiu-se ao palácio, sua vida agora entrelaçada com os decretos do Altíssimo. Ao chegar, fui imediatamente conduzido à presença de Nabucodonosor. O rei estava impaciente, seus olhos inquietos buscavam respostas que impactariam não apenas a sua vida, mas a de todo o seu reino. Daniel, aqui estás novamente. As palavras do Senhor precisam ser ouvidas, disse o rei, com esperança em seus olhos. O que dirás a mim sobre o futuro que se aproxima? Ó rei, começou Daniel com firmeza e reverência. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para trazer um fim à transgressão e para fazer expiação pelo pecado. Um príncipe se levantará, mas também haverá um sofrimento. Você verá a ruína e a desolação, mas não se esqueça que o Senhor traz esperança em meio à destruição. A sala ficou envolta em um silêncio profundo. Cada palavra de Daniel parecia pesada como chumbo sobre os corações dos que estavam presentes. Mas haverá um renascimento, continuou ele, pois após o lamento virão novos começos, quando o sagrado será restaurado e a glória de Deus se manifestará. O que se parece perdido será recuperado. Enquanto as palavras de Daniel ecoavam, Nabucodonosor sentiu um misto de temor e esperança. Ele reconheceu que estava diante não simplesmente de um homem, mas de um porta-voz do próprio Deus. E como posso, eu, o rei da Babilônia, preparar-me para os dias que virão? Perguntou, a voz trêmula de um líder que, pela primeira vez, se via pequeno diante da grandeza divina. Ó rei, humilhe-se diante do Altíssimo e busque sua face com fervor. Assim como o templo foi restaurado, seus corações também devem ser renovados. Apenas aquele que verdadeiramente se voltar para Deus experimentará a transformação que vem de sua mão. Em meio à sua insegurança, o rei vislumbrou uma possibilidade, a chance de não apenas se reconciliar com a sua própria história, mas de também se tornar um instrumento na história de uma redenção maior. Ele pensou nas implicações dessa verdade. Isso o levaria a um dilema profundo. O que significaria isso para a Babilônia e seu lugar no plano divino? O pesado manto da sabedoria começou a descer sobre o rei, e novas perguntas brotaram em seu coração. Quais seriam as consequências de ignorar o chamado de Deus? E qual seria seu legado quando o fim das 70 semanas finalmente chegasse? O tempo estava correndo, e todas as esperanças e temores estavam entrelaçados em um plano que se desenrolava debaixo de seus pés. O mistério começava a se abrir, mas um caminho árduo ainda se apresentava pela frente. A revelação das 70 semanas não era meramente uma contagem de tempo, mas um convite ao arrependimento e à transformação. A busca por respostas havia começado, mas agora o resultado dependia de cada escolha feita por Nabucodonosor. Simples palavras, mas um caminho que poderia mudar toda a história da Babilônia e além. E assim, as cenas se preparavam para um desfecho que prometia não apenas transformação, mas o cumprimento do plano soberano de Deus, destinado a ser revelado em seu tempo. Naquela mesma noite, enquanto o palácio de Nabucodonosor permanecia em um estado de expectativa,
Um profundo silêncio se estendeu sobre as ruas da Babilônia. As luzes das lâmpadas queimavam com um brilho vacilante, refletindo a agitação que permeava os corações dos súditos. A angústia do rei reverberava pela cidade. Os ecos de sua luta interior chegavam às esferas mais baixas, e muitos se perguntavam acerca de seus destinos. Daniel, após transmitir as revelações, retire-se para seu quarto, um lugar de oração e meditação. Ele orou constantemente, buscando o entendimento, pois as palavras da profecia eram muito mais do que simples discursos. O peso da responsabilidade estava sobre ele, e ele clamou ao Senhor: Ó Deus, revelador dos mistérios, dá-me a visão para entender mais a fundo o que está por vir a este povo e a este rei. Enquanto orava, um sono profundo o envolveu, e em sua visão ele viu um grande altar adornado com pérolas e ouro, cercado por seres angelicais que pareciam dispostos a descer e trazer notícias. Diante dele, uma luz intensa atravessou o espaço e um ser radiante se apresentou. Daniel, homem muito amado, ouve e entende, disse a voz, que soava como um trompete. As 70 semanas foram escritas para sua nação. Azeitonas são árvores de paz, mas também são símbolo do melhor e o mais amargo. No momento em que a visão se desdobrava, Daniel viu o início do tempo, a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Percebeu que o ciclo de redenção e julgamento estava interligado. Haverão insultos e testes, mas os que perseveram hão de ser salvos, sussurrou o anjo. A presença celestial revelou a Daniel que, mesmo em tribulações e desolação, a justiça de Deus prevaleceria. Ele percebeu que existiam marcos críticos ao longo das 70 semanas. Cada uma delas será como um capítulo, um passo no cumprimento da promessa, continuou o anjo. Mas guardem-se de sentar-se sobre os seus lauris. O arrependimento e a busca pelo Senhor são imperativos. Daniel acordou com o seu coração em chamas. Embora as palavras fossem envoltas em mistério, ele entendia que o tempo de Babilônia se entrelaçava com o tempo do povo de Deus, e a importância da sua reação não era apenas um tema de julgamento, mas de uma transformação radical que poderia impactar o mundo. Ele dirigiu-se novamente ao palácio, com a amplitude do que recebia em seu coração, em busca de Nabucodonosor. Quando chegou à presença do rei, a atmosfera estava carregada de ansiedade. Ó rei, exclamou Daniel, há mais na revelação que você precisa ouvir. As 70 semanas não são apenas tiradas de um pergaminho, mas a marca da aliança entre Deus e o seu povo. Será um tempo de prova para o povo de Israel, mas a mão de Deus estará presente, e aquele que vier após as 70 semanas será o ungido, o santo, aquele que trará a redenção. Ungido? Questionou o rei, sua voz tensa. Os olhos de Nabucodonosor brilhavam com uma mistura de temor e curiosidade. Que significado têm essas palavras? Este ungido levantará a cidade em glória, mas não sem antes passar por tribulações. A sua morte trará vida, e aqueles que o seguirem terão acesso ao eterno. Os eventos se desdobrarão de acordo com o plano divino, e a Babilônia, o reino de prata, faceará a sombra do reino que vem de cima. O rei ficou em contemplação, a tensão no ar se transformando em uma expectativa palpável. Ele se sentia dividido, um homem em uma encruzilhada, entre o reino que governava e o chamado de um Deus que se fazia presente através de Daniel. As consequências de tua escolha agora são maiores do que nunca, ó rei, alertou Daniel, e o caminho que você decidir tomar não afetará apenas a sua soberania, mas ecoará para além de seus dias. Assim, a revelação de Daniel plantou nas consciências de todos os presentes um profundo temor, pois os planos de Deus estavam se desenrolando sob os seus olhos, como folhas de um pergaminho eterno. Um destino estava perto, e eles não poderiam ignorar a vida ou a morte que cada decisão traria. E com isso, o horizonte se tornava mais escuro, vindo à tona um dilema maior, enquanto os portões da Babilônia estavam prontos para serem sacudidos pelas vozes do céu. Diante de cada coração ali presente, uma mensagem cravada pela sorte se desenrolava. Ainda há tempo para voltar ao rei. No entanto, os eventos se aproximam, e o que se faz oportuno será decidido no mais íntimo do seu ser.
Daniel sabia que a última revelação ainda não tinha chegado e que o desfecho desta busca não era meramente das 70 semanas, mas de um plano divino que se desdobraria em eras, trazendo luz em meio à escuridão. O que mais seria revelado nas próximas horas? Na manhã seguinte, o sol nascente tomou conta das vastas planícies da Babilônia, oferecendo um novo dia ao rei, mas não apagando a angústia que lançava sombras sobre seu coração. Nabucodonosor, ainda envolto em confusão e estranheza pelos comentários de Daniel, permaneceu deitado em sua cama, inquieto. Ele sentia que havia algo mais a ser revelado, um mistério que pairava no ar. As horas passavam e ele se perguntava se as palavras que ouviram eram verdadeiramente um chamado ou uma condenação. No palácio, Daniel permanecia em fervente oração, implorando ao Senhor por sabedoria. Ele sabia que aqueles dias seriam cruciais para a nação e que o plano de Deus se desenrolava como um tapeçário complexo. Ó Senhor dos exércitos, dá-me entendimento para que eu possa guiar desta maneira, para que tua vontade prevaleça, clamou o profeta, sua voz ressoando na quietude de seu quarto. Enquanto isso, em um canto isolado do palácio, os sábios e encantadores buscavam entender a perplexidade do sonho, temendo pela própria vida. Silenciosas rixas e disputas surgiram entre eles, pois cada um queria reivindicar conhecimento que não possuíam. A angústia de Nabucodonosor pesava sobre todos. O futuro do reino estava lançado em uma balança, e apenas o Senhor conhecia o seu peso. De repente, houve um tremor na atmosfera espiritual. Um anjo do Senhor desceu, suas vestes como raio de luz. Daniel, disse o mensageiro celestial, as 70 semanas contêm mais do que o que percebes agora. A luz não apenas brilha sobre o futuro de Israel, mas também sobre as nações. Um tempo de grande tribulação se aproxima, mas também um tempo de grande esperança. Não te esqueças que os planos de Deus sempre precorrem ao seu povo. Com uma grande determinação brotando em seu coração, Daniel levantou-se. Ele entendia que cada passo que tomava havia uma correlação direta com os desígnios divinos. O destino de muitos estava atrelado às suas ações e palavras. Dirigindo-se ao salão do trono mais uma vez, ele encontrou Nabucodonosor envolto em uma contemplação profunda. Ó rei, começou Daniel, sua voz firme e clara, o que te foi dito é apenas uma fração de um encantamento divino. As 70 semanas são a crônica dos dias que estão por vir, o lamento e a glória que se entrelaçarão. A mão de Deus está sobre a nação, e as consequências de suas escolhas balançarão a muito do que temes e daquilo que esperas. O rei olhou para Daniel, sua expressão agora carregada com a tensão de compreender que sua escolha teria muito mais peso do que imaginara. Mas o que eu devo fazer? Como posso me preparar para o que vem a seguir? Questionou, sua voz trêmula, mas com um vislumbre da antiga coragem que outrora o fez conquistar reinos. Olhe para dentro de si, ó rei. A transformação começa no coração. Pratique a justiça e a misericórdia, e clame ao Altíssimo, pois somente Ele pode conduzir-te através da tormenta. As trevas parecem envolventes, mas cada sombra será perfurada pela luz que virá. Existe uma esperança além deste momento, mas a libertação exigirá rendição do que você considera poderoso e seguro, respondeu Daniel, enquanto as palavras reverberavam nos corredores do palácio. Enquanto Daniel falava, o céu parecia abrir-se, e de repente uma luz dourada irrompeu sobre a cidade. A atmosfera alterou-se, como se o próprio céu estivesse respondendo às questões latentes de Nabucodonosor e do povo babilônico. E no fundo de seu ser, o rei sentiu a urgência de seguir o caminho da verdade, mesmo que isso significasse abandonar tudo o que conhecia. Mas, como tudo em sua vida, a luta não estava apenas começando. Ele sabia que antes da redenção, o juízo se aproximava rapidamente. Uma escolha decisiva estava diante dele, não apenas para sua própria vida, mas para o futuro de toda a Babilônia. Enquanto levantava a cabeça e olhava pela janela, algo em seu espírito se agitou. Por trás das cortinas da história, a essência do plano divino começava a se desenrolar. As 70 semanas não eram apenas contagens, eram um chamado ao arrependimento. Contudo, no horizonte, um novo desafio surgia, e não havia dúvida de que as forças do céu e da terra estariam em conflito. O que mais, Senhor, está reservado para nós?
Daniel murmurou em seu íntimo, e um impulso de temor e reverência tomou conta de seu ser, pois a revelação aguardava para ser desvelada. O cenário estava se preparando para a razão divina primeiro mais uma vez, e o impacto daquele chamado sagrado ainda estava por se revelar nas ruas atulhadas de Babilônia. O plano de Deus continuava em movimento, e cada ação deles impactaria o eterno. Naquela manhã, enquanto o sol lentamente iluminava os jardins suspensos da Babilônia, Nabucodonosor se sentia cada vez mais atormentado por sua escolha. A necessidade de resposta pesava sobre seus ombros, e as palavras de Daniel reverberavam em sua mente. Pratique a justiça e a misericórdia, clame ao Altíssimo. Ele sabia que a transformação era necessária, mas a dúvida o consumia. O abismo entre sua soberania e a fragilidade do coração humano era um abismo a ser atravessado com temor. Enquanto isso, no palácio, a notícia sobre as profecias de Daniel se espalhava como fogo entre os desejos dos sábios. Mesmo os magos e encantadores que uma vez haviam duvidado de Daniel, agora olhavam para ele com uma nova esperança. No entanto, havia um coração entre eles, um mais orgulhoso que os outros, sedento por manter sua posição e poder. Era Beltesazar, um dos mais influentes encantadores, que, embora um pouco abalado pelas revelações, traçava planos para desacreditar Daniel. Nabucodonosor, despretensiosamente consciente das intrigas que se desenrolavam em seu palácio, decidiu que era hora de um confronto. Ele chamou imediatamente Daniel para falar com ele diante de todos os sábios de Babilônia. Decidiu que a verdade revelada por Deus não poderia ficar oculta entre os murmúrios e descontentamento dos seus ministros. Daniel, meu confiável intérprete, começou o rei, voltando-se para ele em um salão cercado pela sabedoria e vaidade. As verdades que me trouxeste são severas e profundas, e eu me pergunto, qual é a minha responsabilidade diante da mensagem divina? Sinto um pesado fardo em meu coração. Há salvação para aqueles que estão próximos de mim? Daniel, diante da expectativa coletiva, respirou fundo. O céu parecia emudecer, como que aguardando a resposta. Ó Rei, o desejo do coração do Senhor é que todos se voltem a Ele e pratiquem a justiça e a misericórdia. As 70 semanas nos ensinam sobre um tempo de juízo e esperança. Se você buscar a face de Deus e se arrepender, haverá perdão e restauração. Não se esqueça, o próprio Deus sabe que a luz brilha mais intensamente na escuridão. O rei, tocado pela resposta, mas ainda lutando interiormente, olhou para os sábios à sua volta. Havia um brilho de esperança brilhando em seus olhos. Então, se a luz do Senhor é tão poderosa, o que me impedirá de escolhê-la? Precisaremos de um sinal. O que é que o Senhor deseja que eu faça? Naquele momento crucial, entre um silêncio cacofônico e uma expectativa crescente, Daniel sentiu a influência divina se assentar sobre seus ombros. Ele sabia que a questão que flutuava no ar não apenas mudaria o destino do rei, mas poderia influenciar o futuro da Babilônia. Ó rei, junte-se a mim em um ato de adoração ao Senhor. Reconheça o Deus que é maior que todos os deuses babilônicos. A verdadeira adoração não é apenas um sacrifício na expressão, mas no coração. A sala estava em expectativa ansiosa. Os sábios que antes disputavam poder estavam agora unidos em um propósito. E Beltesazar, observando o que ocorria, viu sua própria influência se desvanecer. O rei deve saber que endereçar-se a um deus estrangeiro é uma afronta às tradições de Babilônia, murmurou ele para si mesmo, em busca de algum meio termo que mantivesse seu status. Mas Nabucodonosor estava determinado. Hoje convocarei o povo para se reunir em uma adoração ao Senhor de Daniel. Que a luz de seu Deus brilhe sobre nós e que sua verdade nos ilumine como um farol em tempestade. Naquela noite, nas ruas de Babilônia, chamaram o povo para um grande confronto espiritual, onde todos seriam convidados a reconhecer a soberania do Deus de Israel. O clamor de arrependimento e mudança começou a ecoar pela vasta cidade, enquanto o povo se reunia em torno do palácio, a incerteza pairando em cada olhar. Daniel, com um coração ardente, sentia que a corrente do Espírito Santo se movia de maneira poderosa. No íntimo, ele sabia que este ato de adoração não era apenas por Nabucodonosor, mas por toda a Babilônia.
Era um convite divino para um despertar. O plano do Senhor estava prestes a se desenvolver diante de seus olhos, mas no que se avizinhava, uma visão sufocante de trevas começou a se erguer. À medida que o povo se juntava, Beltesazar ardia com indignação, e um plano maligno se formou em seu coração. Eu não permitirei que este homem e seu Deus superem nossas tradições. Ele começou a conspirar em segredo para desviar a atenção do povo e minar a adoração ao Senhor. Assim, enquanto as expectativas tomadas pela adoração começavam a se elevar, o verdadeiro impacto da escolha de Nabucodonosor se tornava mais evidente. As muralhas da Babilônia estavam prestes a ser testadas pela luz da verdade, mas também pela escuridão que se aproximava. E assim Daniel, ciente de que coisas grandiosas estavam por vir, viu o panorama de redenção se desdobrar. O que seria essa grande reunião espiritual? Poderia essa ser a oportunidade de um retorno verdadeiro ao Senhor? As 70 semanas pulsavam como um coração divino, e Daniel ouvia os ecos do céu, enquanto se preparava para um desfecho que poderia mudar não só a Babilônia, mas toda a trajetória da redenção. O plano soberano de Deus não parava, e a visão de Daniel sobre as grandes mudanças à frente revelava a majestade do propósito divino, mas também revelava que a luta estava longe de terminar. Que humilhação e glória surgirão na mesma cidade? Ele se perguntava, enquanto sombras e luzes dançavam na narrativa de sua vida e do destino de seu povo. E o que ainda estava por vir poderia alterar a própria estrutura da Babilônia.